Senhor. Desde cedo estão aqui, buscando ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus bendito. Pode tomar assento em nome do Senhor. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui neste lugar. E também louvar o Senhor pela vida dos amados irmãos do Ministério Infantil aqui da igreja, da Escola Bíblica, Ministério Atalaia, vários outros ministérios que ontem proporcionaram um momento muito agradável para as nossas crianças aqui, com várias coisas que teve aqui nesse lugar, levando a palavra de Deus de forma lúdica para as crianças, através de louvor, através do amor, através das brincadeiras. E isso é uma prova de uma igreja viva, de uma igreja que também tem o seu olhar voltado para as muitas crianças que vocês vejam aqui, quando a gente ora por elas e depois vão para a sua escola bíblica, estão ali aprendendo do Senhor. Não é simplesmente colocar elas ali numa sala para que não atrapalhe o culto, não é nada disso. A intenção é realmente levar a palavra de Deus para o coração desses infantes. E nós ficamos muito felizes e alegres pelos diversos ministérios que ontem juntos trabalharam aqui na igreja, de diversas formas, aqui no templo e depois ali fora, com vários brinquedos que teve, as pessoas que ajudaram, que patrocinaram. Que Deus continue abençoando profundamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Agora sim, quero convidar você para ficar em pé e abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia, culto de louvarmos ao Senhor e de ouvir a sua palavra. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Fala de Jesus no Getsemane. O texto da palavra de Deus diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e também aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Ele então disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Repete comigo essa palavra, eu falo e você repete. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus continua dizendo: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou novamente dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice,
sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam muito pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que aí vem o traidor e ele se aproxima. Amém e amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, vamos orar um pouquinho em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. E nesta hora nós queremos colocar nossa mente, nosso coração diante da tua presença, todas as pessoas que estão aqui nesse recinto, que estão aqui nessa igreja, neste ambiente, que todos agora possam colocar o seu coração diante do trono da glória e da graça do Senhor. Que nós possamos, Pai amado, ter ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra. Que nós possamos ser desafiados por ela, sairmos daqui renovados, restaurados. Nós entregamos e colocamos tudo diante de Ti. É um texto que precisamos que o Senhor, através do Seu Espírito, jorre luz sobre as nossas trevas, para iluminar a nossa mente e o nosso coração, sobre essa porção da palavra de Deus, que se encontra não só nesse Evangelho de Mateus, mas também no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas. É um texto importante para a nossa caminhada de fé. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na nossa vida, que o Teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente, para que possamos agasalhar a Tua palavra no nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Pode tomar assento, irmãos. Essa é uma das passagens da Bíblia de cunho dramático, no sentido que no ministério de Jesus e também na própria experiência dos seus discípulos. Na verdade, eles nunca tiveram uma experiência tão dramática como essa experiência aqui do texto lido. Por quê? Porque durante todo o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente percebe que Jesus, ele ensinou, os discípulos estavam ali, ele curou, Jesus Cristo fez muitos milagres, ensinou através de diversas parábolas espalhadas nos evangelhos de Mateus, de Marcos, enfim, ressuscitou mortos, os discípulos todos viram essa maravilha. Jesus sempre disposto a ajudar as pessoas no seu ministério de andança, ministério peripatético. Jesus multiplicou pães, transformou água em vinho. Jesus andou sobre as águas, coisas que quase que inimagináveis do ponto de vista da razão. Tudo isso que Cristo fez. Tanto é que no século XVIII, com o iluminismo e com a teologia liberal, muitos teólogos, principalmente teólogos alemães, eles questionaram os milagres de Jesus, falando que esses milagres ocorridos nos textos dos evangelhos, na verdade era quase que um midrash, era quase que uma parábola, né? E muitos deles, né, como Rudolf Bultmann e tantos outros, né, questionaram, né, e trouxeram até conceito de desmitologizar a Bíblia. Ou seja,
tudo aquilo que é milagre, por exemplo, para Bútima, era um mito. Então a Bíblia tem que ser desmitologizada, disse ele na sua teologia complicadérrima, né? E deixar somente aquilo que saiu da palavra, ou seja, dos lábios de Jesus. O que saiu dos lábios de Jesus é palavra de Deus. O que Jesus fez de obras, isso é mitologia. Então nós devemos desmitologizar aquilo que Cristo falou. Não é em vão que hoje a gente percebe que a teologia liberal ela tem matado a igreja, tanto na América como na Europa, por conta que ela não crê no miraculoso, né, no sobrenatural, e por isso a gente tem visto aí uma série de igrejas na Europa sendo fechadas, se transformando em templo budista, islâmico, enfim, por conta dessas questões aqui. Mas nós cremos e a gente entra para dentro dos evangelhos, e a gente percebe esse movimento de Jesus Cristo salvando, curando, pregando, fazendo a obra de Deus. E os discípulos, eles estavam ao lado de Jesus. Nesta manhã, falei aqui no curso Primícia para muitas pessoas que vão descer as águas do batismo e para aquelas pessoas que estão pedindo filiação à nossa igreja, sobre esse ministério de Jesus. A Bíblia, quando fala de Jesus, ela fala do nascimento de Jesus. Então mostra Jesus quando ele nasce, Maria e José. Mostra depois, ao 8º dia, Jesus é circuncidado. Passa depois 40 dias, Jesus é apresentado. E depois a Bíblia mostra Jesus aos 12 anos. Pronto, a Bíblia não fala mais nada da sua infância. Aos 30 anos, segundo momento de Jesus, a Bíblia fala do seu ministério. E aí o seu ministério entra tudo. Entra isso que eu estou falando aqui, o Jesus contando parábolas, Jesus andando de cidade em cidade pregando o reino de Deus, Jesus se encontrando com diversos tipos de pessoas e estratos sociais. Ao mesmo tempo ele está com uma mulher pecadora, do outro lado ele está com uma mulher simples samaritana, mas ele também vai na casa de um homem rico que é o Jairo. Ele também cruza a fronteira e vai para dentro de um cemitério libertar o gadareno. Jesus Cristo também vai na casa de Nicodemos, o intelectual. Jesus então ele consegue romper as fronteiras e as barreiras da sua época, né? Coisa que o fariseu, o saduceu ou os essênios não faziam. Jesus foi para o tanque de Betesda, por exemplo, onde ali havia uma montoeira de pessoas doentes, que o fariseu jamais iria naquele lugar, porque ele tinha o conceito de pureza e ele ia ser contaminado. Mas Jesus vai para lá e Jesus faz a sua obra lá, fazendo grandes coisas. Então os discípulos, todos eles, viram tudo isso. Isso é magnífico. Eu fico imaginando os discípulos, de manhã cedo, eles faziam assim com a mão e dizia: Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, o que será que Jesus vai fazer amanhã ou hoje? Porque semana passada ele ressuscitou mortos, na outra semana ele andou sobre as águas, na outra semana ele fez isso, fez aquilo. Andar com Jesus naqueles 3 anos era, na verdade, andar em novidade de vida, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, né? Toda hora era um momento novo, que esses discípulos, contemplados com a grandeza do Messias, do ungido, eles viam sempre. Porém, agora no seu ministério terreno, o seu ministério está chegando ao fim. A cruz está fazendo já sombra para Jesus Cristo. Ele então ruma para Jerusalém, passa por Samaria. Os samaritanos não querem receber. A fronte dele, diz o Evangelho, é a fronte de quem está indo para Jerusalém. Os samaritanos não o recebem. Pedro, João, eles falam para Jesus: Jesus, toca fogo nesses samaritanos todos aí que não estão te recebendo. Jesus olha para eles e diz: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus então está rumando para Jerusalém, e lá em Jerusalém a Bíblia mostra e fala para nós que ele celebra a Páscoa, o Peshá, a festa nacional dos judeus. Mas não só ele celebra a Páscoa, como ele institui
estabelece a fronteira entre o judaísmo pascual e entre o cristianismo ceático, a ceia, que nós vamos celebrar nessa noite. Ele institui a ceia. Ele toma os elementos e ele dá significado novo. Ele diz: este pão é o meu corpo. Ele diz: este vinho é o meu sangue. Não é mais o pão da aflição do deserto. Não é mais o vinho da aliança. Não, agora tudo isso tem a ver comigo, com a cruz, com o sacrifício expiatório. Então, ele institui no terceiro cálice a Santa Ceia, que nós celebramos até hoje aqui nesse lugar. Ato contínuo. A Bíblia diz que ele sai dali com os seus discípulos e ele vai para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, ele sai cantando, exaltando. O texto diz que eles cantaram um hino, que obviamente nós sabemos que é o Halel. É a metade do Halel judaico, que está no Salmo 115 e 118, que os judeus cantavam. Então eles cantavam a metade do Halel, do Salmo 115 até o 118, celebrando tudo aquilo, e Cristo está ali, no Monte das Oliveiras. Todavia, a Bíblia diz que Jesus Cristo agora atravessa o Vale de Cedron. Ele está com os seus discípulos. Será uma longa noite que requer oração, entrega total a Deus, vigilância, perseverança na presença do Cristo. É interessante que ele chega então, depois que ele atravessa o Vale de Cedron, ele chega num jardim. É o jardim do Getsemane. Essa palavra aramaica que significa prensa, prensa de azeite, aonde ali é uma prensa, é um lugar de transformação. E a Bíblia fala para nós que Jesus está naquele jardim do Getsemane, da prensa. Ele vai ser prensado também, ele vai gotejar, não óleo, mas sangue. E a Bíblia fala que Jesus Cristo deixa 8 discípulos de fora. O Judas já tinha negado ele, e ele chama 3. O Pedro, o Tiago e o João. O Pedro, o Tiago e o João foram os discípulos que viram todos os milagres de Jesus. Teve discípulos que não viram, o apóstolo que não viram, mas os 3 participaram de todos os milagres, os sinais, os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, quando Jesus sobe no Monte Hermon, e ali ele é transfigurado, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Os outros não estavam, estavam lá embaixo tentando expulsar o demônio do filho daquele homem. Quando ele vai para a casa de Jairo, e ele entra na casa de Jairo, e ele diz: abre a porta, eles abrem, e ele diz: todo mundo sai daqui, entra somente o pai, o Jairo e a mãe, que a Bíblia não diz o nome, e os seus discípulos. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chega, ele diz: Talita cumi. Marcos, que escreve esse texto, vai traduzir para a gente entender o que significa Talita cumi, porque é uma palavra aramaica, e para o contexto de Marcos, que está escrevendo esse texto, que era para os romanos e os gregos, eles não iam entender. Então Marcos diz que Talita cumi significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina se levantou. Então, eles estavam acostumados com isso, e agora a Bíblia diz que Jesus, ele chama esses 3, ele deixa os 8 discípulos ali esperando. O Judas já tinha traído o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, Tiago e João, eles rumam para o Getsemane, e o texto vai mostrando para nós e coloca nós dentro de um dramatismo messiânico, nunca visto em todo o ministério de Jesus. Esquisito até do ponto de vista da filosofia, por exemplo, do ponto de vista da morte de Sócrates. Oscar Cullmann
ele fez um apanhado entre a morte de Sócrates e a morte de Cristo. Oscar Cullmann foi um teólogo alemão. E ele mostra que o Sócrates, quando morreu, quando ele foi e tomou aquele veneno, ele escreveu um livro antes disso. Eu tenho lá na minha casa, chamado Banquete. Ele não estava com medo da morte, o Sócrates. Os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles acreditavam na imortalidade da alma. O corpo, para os gregos, não valia nada. Por isso que eles colocavam fogo no corpo. Incineravam o corpo como uma forma de aniquilação, porque eles criam na imortalidade da alma. Isso os gregos, isso os romanos, que colocavam 2 moedas no olho das pessoas e depois incendiavam as pessoas, porque eles entendiam que o corpo era, na verdade, uma prisão do espírito. Então, nessa conjuntura filosófica, o Sócrates, quando toma o veneno, ele toma alegremente aquilo. Mas Cristo, quando ele vai à cruz, a Bíblia fala para nós, o texto mostra um drama messiânico aqui, que você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia a não ser aqui. Por isso, se você tem a sua Bíblia aberta, você vai perceber que a primeira coisa que Jesus Cristo fala nesse texto aqui diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos. Olha só o que ele disse para os seus discípulos. Primeiro, assentai-vos aqui. Vocês ficam aqui. Eu vou ali orar. Ele pega uma pedra, outro texto fala isso. Ele lança um tiro de pedra e ele vai até aquele lugar orar. Mas antes disso, o texto diz: e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Olha só o que diz o texto. Primeiro, ele começou a ter tristeza. Há uma tristeza que invade a alma do Messias. É claro que teve outras oportunidades que a Bíblia mostra Jesus Cristo triste ao ponto de chorar. Por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, João capítulo 10, versículo 35, é um dos menores versículos da Bíblia e mostra para nós de maneira cabal que Jesus Cristo chorou. Jesus chora pelo Lázaro, mas depois ressuscita Lázaro. Agora, a cruz faz sombra para ele. Ele está no jardim do Getsemane. Ele está ali com 3 dos seus discípulos. Ele diz para eles: assentai-vos aqui nesse lugar. Ele dá um tiro de pedra e ele vai orar. E ele fala para eles e ele diz que a alma dele está também angustiada. E muitos pesquisadores desse texto falam para nós que aqui está envolto o mistério. Tem um mistério aqui. Nós não podemos decifrar nesse sentido o que é que está acontecendo, mas o que mostra para nós é que a tristeza, a angústia de Jesus era pelos pecados dos homens. Era pela sua obra expiatória. Jesus está triste. Ele sabe que o destino do homem pode ser selado para o céu ou para o inferno. Ele sabe que o homem que foi criado à imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, ele pode selar o seu destino para o céu e para o inferno. Ele é essa ponte que vai ligar o homem pecador ao Deus Santo. Ele é essa ponte que vai tirar o homem do calabouço de pecado e levar para as regiões celestes. Então a Bíblia diz para nós que Jesus Cristo, ele está angustiado. E aí, Jesus chama eles para vigiar. Olha só, o texto fala para nós que Jesus chama os seus discípulos, os 3, e ele diz para os seus discípulos, para eles vigiar. A palavra orar vai aparecer depois, mas aqui primeiro ele diz assim: vocês devem vigiar. O que é vigiar? Vocês não devem dormir. Vocês devem ficar acordados.
Vocês não podem ser vencidos pelo sono. É uma questão crucial, o Getsemane. Então Jesus chama o Pedro, chama o João, chama o Tiago, que mais tarde no livro de Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Pedro, Tiago e João, eles eram colunas da igreja. Jesus chama eles e dá uma ordem para eles, como dá para nós também. Vocês devem vigiar. Ficam acordados. Não durmam. Não deixe o sono vencer vocês. Vigiai, diz o texto. Interessante que esse texto, J.S. Hiller, ele diz que nós aprendemos valiosas lições aqui. Primeiro, disse ele, a oração é o melhor remédio prático que podemos usar em tempos de tribulação. Em tempos de dor, sofrimento, crise, perda, desemprego, luta familiar, luta emocional, qualquer área, tribulação, tribulum. Disse esse homem do século XVI, que nós temos que orar. Nós aprendemos aqui que o melhor remédio prático que podemos usar em tempos de tribulação é orar. A primeira pessoa que devemos pedir ajuda não é para o pastor, não é para o líder, não é para o profissional em qualquer área da saúde. A primeira pessoa que nós devemos pedir ajuda é para Deus, é para o Senhor, é em oração, é em submissão àquele que é eterno, àquele que é digno, aquele que tudo sabe, aquele que é poderoso. Então no Getsemane, no lugar da prensa, Jesus ora a Deus. Ele também diz que a nossa vontade deve estar sujeita e submissa, presta atenção, à vontade de Deus. A minha vontade, a sua vontade, ela deve estar cativa, submissa, atrelada à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, ela é boa e ela é agradável. A minha vontade não é. A minha mente é finita, o meu coração é corrupto, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso também. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui, o texto fala para nós que Jesus está orando. Ele dá um tiro de pedra, ele vai orar. E 3 vezes ele ora a mesma oração, disse o Evangelho de Mateus, que depois nós vamos olhar aqui essa oração. Então ele se retira, verso 39, ele vai orar ao Pai, preste atenção. Jesus sabe muito bem quem Deus é. Jesus, aqui como homem, está submisso à autoridade de Deus. Jesus, ele é homem, 100% homem, mas também é 100% Deus, ele é Deus. Mas aqui, no Getsemane, no lugar da prensa, a Bíblia fala para nós que Jesus vai orar e ele se prostra. Ele se prostra com o rosto em terra. Está escrito aí na sua Bíblia. Ele se prostra com o rosto em terra. Essa era uma atitude que indicava uma oração fervorosa, cheia de alma, cheia de... Era uma oração do coração,
A gente vê isso, por exemplo, em Gênesis 17:3, não vou abrir aqui porque não tem tempo. A gente vê isso em Número 14:5. É uma oração, ele está prostrado. Não é o Pedro, não é o João, não é o Nicodemos, não é o Aná e Caifás, é o Cristo, aonde a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está aqui prostrado, rosto em terra, numa atitude que indica uma oração fervorosa. E ele fala do cálice ou da hora, que no Antigo Testamento é uma metáfora de punição e sofrimento, conforme o Salmo 75, Isaías 51. Cristo, quando está ali orando, ele não está temendo a cruz. Ele não está temendo os romanos. Ele não está temendo o julgamento de Anás e Caifás. Não é isso que Cristo está temendo. O texto deixa isso para nós de maneira clara. Cristo não está tremendo na cruz, porque a cruz é todo o projeto de Deus para salvar o homem. A cruz não é só o patibulum, não é só o aspecto de madeira. Por trás da cruz tem todo um projeto de salvação soteriológica de Deus por homem. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve Gálatas, que é uma das cartas mais antigas, 1 Tessalônica, depois Gálatas, uma das cartas, um dos documentos mais antigos do apóstolo Paulo, ele diz: se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Interessante ele falar isso, porque ele poderia se gloriar no milagre, ele poderia se gloriar na multiplicação, ele poderia se gloriar na ressurreição, ele poderia se gloriar em tantas outras coisas. Mas ele disse: se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz, no programa, no projeto, na economia de salvação de Deus para a humanidade. Ali na cruz, Cristo vai fazer o sacrifício perfeito no Gólgota. É o sacrifício de expiação. Então, ele está no Getsemane, a cruz faz sombra para ele, já daqui a pouco vai ser interrogado, depois vai para a cruz. A cruz é o projeto de Deus, é o ato expiatório. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se submete à autoridade poderosa e soberana de Deus, porque ele, como o Cordeiro de Deus, que vai para a cruz e ser sacrificado pelos pecados nossos, ele vai tirar os nossos pecados. Pelo jeito do texto, parece que há uma batalha aqui. O maligno, toda a estrutura, o inferno, estão ali tentando fazer Jesus fugir da cruz. Porém, Cristo se entrega por completo. Quando você lê: Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua, isso é uma entrega por completo ao plano perfeito de Cristo no Gólgota. Então, por exemplo, no Éden, Adão não fez a vontade de Deus, lá no Éden. Transformou o paraíso em deserto, em maldição. Aqui, Jesus é obediente, conforme Hebreus capítulo 5. Transformou o deserto em reino. O Getsemane, ele levou o homem do Getsemane à porta da glória. Porque ele se submeteu ao Pai. Porque agora eu e você estamos aqui. E nós podemos adorar e bendizer o nome de Cristo. Ele teve, antes da cruz, passar pelo Getsemane, pelo lugar da prensa. Seu suor foi sangue. Sua oração é algo misterioso e ao mesmo tempo sobejante. Agora, os discípulos de Jesus, eles estão dormindo no momento mais difícil daquela grande batalha. O texto nós lemos e você vai perceber que os discípulos, eles estão dormindo, eles foram orientados. Há uma desobediência aqui dos discípulos. Jesus falou: vocês devem vigiar, vocês devem ficar acordados, alerta. Mas a Bíblia diz que Jesus foi orar, e o verso 40, olha aí na sua Bíblia, o verso 40
do capítulo 26, fala para nós assim: adiante-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando, olha só, e voltando para os seus discípulos, achou os seus discípulos dormindo. No momento mais crucial, eles dormem. E Jesus então fala para Pedro. Jesus questiona Pedro, dizendo: vocês não conseguem vigiar nem mesmo uma hora. Olha a tamanha distração, tanto deles como muitas vezes de nós mesmos, que estamos distraídos com este mundo e a sua agenda, que a gente não consegue vigiar, estar acordado, discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então o diabo, o nosso adversário, ele deseja, obviamente, que cada um de nós que estamos aqui, nós dormimos. Eu não estou falando aqui do sono que você vai para a sua cama dormir daqui a pouco. Não é esse sono que eu estou falando aqui. Não é o sono que você vai dormir agora, botar a sua cabeça no travesseiro, puxar o seu lençol, botar a sua cabeça no travesseiro de pena de ganso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de outro sono. Eu estou falando de uma letargia espiritual. Eu estou falando de uma falta de discernimento das coisas que estão acontecendo. Eu estou falando de uma separação entre a vontade de Deus e a minha vontade e a vontade deste mundo. Então Jesus, ele fala para eles e fala para nós: vocês não conseguem nem uma hora ficar acordados, vigiar, porque quando alguém está acordado, ele está percebendo tudo que está ao redor dele. O pai que tem uma criança pequena, ele não pode dormir e deixar a criança pequena na casa, porque a criança pequena vai fazer alguma coisa de errado. Ou ela vai pegar uma faca, ou ela vai botar a mão na tomada, ou ela vai para a rua. O que o pai faz? Ele fica acordado, né? Vigiando, percebendo, olhando, cuidando, para que nada tome ele de surpresa. Então Jesus está aqui falando para os seus discípulos. Já falei aqui uma parte de Jesus, agora eu quero entrar no discípulo, para a gente não perder muito tempo. Os discípulos aqui, eles estão dormindo. Verso 40. No verso 43, olha aí na sua Bíblia. Jesus vai orar de novo pela segunda vez, ora e volta da oração. Quando ele volta da oração, verso 43 diz: eles estavam dormindo. E aí o escritor acrescenta mais um ponto. Não suportaram, os olhos estavam pesados. Eles estavam dormindo. Eles estavam cochilando. Os olhos estavam pesados. Eles não estavam... E foi uma direção, uma orientação de Deus. Olha só a falta de discernimento espiritual, a falta de consideração cristológica. Jesus falou: orai e vigiai. Mas eles não deram bola para aquilo. Pela segunda vez, não foi uma só, pela segunda vez eles dormiram. E aí o verso 45, aí na sua Bíblia, terceira vez, Jesus ora. Jesus está em guerra. Jesus está orando por mim, por você. Jesus está no Getsemane, está sendo prensado ali. Ali não tem milagres, ali não tem ensino, ali não tem parábolas, ali não tem nada. Ali vai ter o caminho da cruz. Jesus ora, levanta de novo e vai ao encontro dos seus discípulos. Verso 45 diz assim: outra vez eles estavam dormindo. No verso 41,
Jesus Cristo diz assim, presta atenção: vigiai e orai. Ou seja, vocês devem ficar acordados. Ele fala isso tanto para os discípulos, como ele fala isso para mim e para você nesta noite. Por quê? Porque nós estamos numa guerra. Porque nós estamos numa luta. Contra quem? Contra a carne. Contra esse mundo lá fora que tem engolido e levado um monte de jovens à droga, ao suicídio, ao banditismo, ao feminicídio e tanta coisa que está acontecendo. Nós estamos numa luta contra a nossa carne. O princípio do nosso ego. Carne não é isso aqui que a Bíblia fala, não é essa carne aqui. A Bíblia, quando fala de carne, fala de um princípio dentro de mim que luta com o meu espírito, que diz para mim: não vai no culto, que diz para mim: não ora, que diz para mim: não faz, que diz para mim: se vinga, que diz para mim: paga com a mesma moeda, paga no mesmo preço, falou mal de ti, fala também. A carne. Nós estamos em guerra. Guerra contra este mundo sistemático. Não é o mundo criado por Deus. Não é também o mundo dos homens, como a Bíblia fala, que Deus amou o mundo, está falando de pessoas. Não é o mundo que Deus criou, a estrela, o céu. Não é isso. Quando fala de mundo, fala de um sistema armado. Fala de um sistema que quer levar eu e você para longe da presença de Deus, com os seus valores, com os seus princípios, com as suas filosofias. Então a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo advertiu eles: vigiai, e adverte aí você: orai. Pai, mãe que estão aqui, devemos orar e devemos vigiar. Se não orarmos, se não vigiarmos, presta atenção, nós podemos entrar em tentação, nós podemos ser vencidos. Tentação na Bíblia não é só parte da sexualidade. Tentação na Bíblia é fazer você ferver e sair da presença de Deus. Quer ver uma coisa? O texto diz para nós: temos que orar e vigiar. Todos que estão aqui. O Pedro, ele não vigiou. Um momento antes, Jesus falou: eu vou para a cruz. O Pedro disse: você não vai. Eu vou contigo até o fim. Se for possível, eu entrego a minha vida pela tua vida. Nós estamos juntos nessa, Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro foi sucumbido pela tentação. Pedro foi sucumbido pela conversa fiada de uma mulher. Naquela madrugada em Jerusalém, quando o fogo se acendeu, ela disse: tu é um discípulo de Jesus. Pedro falou: eu não sou discípulo de Jesus, eu nem conheço ele. Ela disse: mas você é discípulo de Jesus. E ele disse: não, eu não sou. O Pedro foi tentado e sucumbiu àquela tentação. Ele falou até impropérios, palavrões. E ela disse: mas o teu sotaque é lá do norte, você é galileu, você estava com Jesus. E Pedro negou. Eles dormiram 3 vezes, diz o texto. Eu falo para vocês aqui, irmãos, pai, mãe, jovens, todos que estão aqui, não podemos dormir diante de uma guerra que nós estamos enfrentando. Se você não está, você vai enfrentar. O nosso adversário, o diabo, eu falei isso nessa manhã para o pessoal, ele anda ao nosso derredor para nos destruir. No plano tríplice do diabo não existe misericórdia. Ele quer destruir sua casa, sua família, seus sonhos, seu projeto, sua vida. Logo, eu e você temos que seguir o caminho do Cristo, que falou para os seus discípulos: orai.
Mas não só ore, vigie, olha para dentro do seu coração, olha para dentro da sua mente, vê se não tem alguma raiz de amargura, vê se não tem aí nenhum desequilíbrio espiritual, vigia. O texto mostra que enquanto Jesus lutava, que enquanto Jesus agonizava, mas também vencia, eles estavam dormindo. O apóstolo Paulo, talvez baseado nesse texto, e em outros textos da Bíblia, ele escreve a sua carta aos Efésios, e ele diz o seguinte: desperta, tu que dormes. Pai, mãe, jovem, adolescente, desperta. Vigia. Quantas pessoas que nós conhecemos, que já sentaram nesses bancos aí, que já foram bênçãos na vida de muitas pessoas, e que não vigiaram, e que não oraram, e que levaram as coisas de Deus de barriga, e que não ouviram a voz do Cristo, e sucumbiram. E você vai falar para ela hoje, Jesus, elas riem de você, ela diz, eu não creio mais nisso, isso para mim é fantasia, isso para mim é ilusão. O Rubem Alves, um teólogo literato, ele mesmo disse, depois que foi estudar nos Estados Unidos, ele falou, aquelas coisas que eu antes celebrava, hoje para mim, são como casca de barata. A ceia, a Bíblia, para mim não vale nada, eu não as amo mais, disse ele. Temos que orar e temos que vigiar. Quando Deus Santo diz que eu e você que estamos nessa noite aqui, devemos orar e vigiar, devemos ficar atentos, nós devemos obedecer a Deus. Devemos orar. Por quem? Pela nossa família. Devemos orar e buscar a Deus pela nossa casa. Devemos orar a Deus para nós ter sempre esse desejo de ler a Bíblia, de orar, de fazer da nossa casa não um inferno, mas um pedaço do céu, um portal de Deus. Eu e você devemos orar e vigiar para ver se as nossas atitudes glorificam ou não glorificam o nome de Deus, se os frutos do Espírito realmente estão na nossa vida ou a obra da carne. Devemos orar, devemos vigiar. E, irmãos, não sejamos preguiçosos espiritualmente, sejamos uma igreja constante. Por exemplo, não negocie o seu culto a Deus, não caia num conto da sereia deste mundo onde muitos estão caindo. Viva uma vida santa diante de Deus, ame a Deus acima de qualquer coisa, se envolva na obra do Senhor, seja você uma bênção nas mãos de Deus. Aqueles discípulos estavam cansados, e o grande problema hoje da nossa geração é o cansaço, mas não é o cansaço físico só, é o cansaço espiritual. Esses discípulos não estavam cansados fisicamente, eles estavam cansados espiritualmente, eles dormiram e Jesus advertiu. O problema da nossa geração e o problema nosso aqui também é que às vezes a gente cai no conto da sereia, que nós estamos cansados, e às vezes, e muitas pessoas estão cansadas como esses discípulos, cansadas às vezes de virem à igreja, cansados às vezes de ler a Bíblia, cansados às vezes de ser generosos, cansados às vezes, dizem, de se consagrar e orar a Deus, cansados de muita coisa, de trabalhar para Deus. Há um cansaço, um véu que desce, que nós precisamos orar e vigiar, para não ser como os discípulos, que dormiram na hora mais importante da história da redenção. Como Jonas eles dormiram, como Elias eles dormiram, como muitos crentes estão dormindo. A vida de muitos crentes é um tripé: casa, trabalho
igreja, não fazem mais nada, não oram, não leem a Bíblia, não adoram ao Senhor. Às vezes na igreja, no culto congregacional, porque o culto congregacional também é bíblico. Você tem o seu culto lá na sua casa, mas você tem um culto congregacional que é a junção dos salvos com o único objetivo de adorar a Deus. Às vezes até aqui na igreja, a gente está cansado para ouvir a palavra de Deus. A gente está cansado para cantar e levantar as mãos. Aí acaba o culto, a gente está ligado, aceso. Uma vez eu preguei no culto de jovens, muito tempo, o pessoal da liga, não existia nem liga. E quando eu preguei, aqueles jovens todos cansados, quase que virando a cabeça, dormindo. Mas foi interessante porque depois que eu acabei de pregar, que eu dei o amém, eles todos se levantaram alegres da vida, felizes, conversando e tudo, e programando, e que lanche que a gente vai fazer, e para onde é que nós vamos, e tal, isso, aquilo, outro e tal. Eles estavam felizes, estavam alegres. Aí eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada aí. A culpa não é deles, a culpa é nossa, que temos que ensinar. Temos que ensinar que quando nós assentamos neste banco, nós não estamos num teatro. Nós não estamos vendo o filme que está agora passando ali. Como é o nome do filme que está todo mundo chorando? A Forja. Quando nós estamos na igreja, nós não estamos no cinema. Quando nós estamos na igreja, nós estamos diante de Deus. Mas diante do Senhor também existe uma guerra, como disse John Bonham, uma guerra santa entre a sua mente, entre o seu coração. Por isso que Cristo falou a parábola do semeador, que tem semente que cai na beira do caminho, que é a palavra, e o diabo rouba a semente. Ele chamou a ave de rapina. Os discípulos perguntaram: o que significa isso? Ele disse: isso é o diabo que rouba a semente. Acaba o culto, passou pelaquela porta, você não lembra de mais nada. O que foi o culto, irmão? Foi uma bênção. Mas o que foi pregado? Não sei. É o crente Roberto Carlos. Como é que é? Se sorri? Não. Se chorei ou se sorri? O importante é que emoções eu senti. Não, o crente, o nascido de novo, ele não vive de emoção, ele vive pela fé. Pela fé em Deus. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Isso aqui é uma palavra de Deus para mim e para você. Ora e vigia. No seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Você como patrão, ora e vigia. E depois não esqueça do que Deus está te alertando. Vou repetir de novo. Ora e vigia. Irmã, irmão, para que coisa pior não venha acontecer com você. Então você ora e fica acordado na presença do Senhor. Não durma, para que o diabo não venha e lança o joio e confunda a sua casa. Eles aqui dormiram, eles aqui se cansaram, pararam de ler a Bíblia. Muitos crentes estão cansados de ler a Bíblia, muitos crentes estão cansados de vir na igreja, às vezes vêm para cumprir uma tabela. Você não deve vir na igreja para cumprir uma tabela, isso é coisa da igreja medieval. Você deve vir na igreja para adorar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Eu acabo dizendo, mulheres, eu queria que vocês se colocassem em pé agora. As mulheres, fiquem em pé. Por gentileza, as mulheres, fiquem em pé. Você tem um grande papel na sua casa e no seu lar. Eu tenho orado muito por vocês, cada mulher que está aqui. Deus tem colocado vocês no meu coração, porque vocês podem fazer a grande diferença na igreja, no seu lar, na educação dos seus filhos, na sua vida espiritual, no convite para levar o seu marido à oração, porque o homem às vezes é mais complicado, é mais difícil, é mais racional. Mulheres que estão aqui, deixa Deus usar você com poder e com autoridade na unção do Espírito do Senhor. Seja usada e seja ousada, seja propositiva e seja intencional. A intenção é essa, faça.
Seja uma bênção aqui na igreja. Seja uma bênção onde você for. Deus está levantando muitas mulheres no Brasil, levantando mulheres na África. Eu tenho recebido notícias de Deus levantar mulheres na China. A igreja na China perseguida por esse sistema comunista, a igreja tem crescido. Deus tem levantado mulheres com voz de Deus para pregar o evangelho. Na África, mulheres que são uma bênção no seu lar, na sua casa, que não seguem a filosofia feminista, doida deste mundo aí fora, mas que segue o prospecto que Deus deixou para cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pode tomar assento em nome do Senhor. Os homens agora fiquem em pé, por gentileza. Você que é homem aqui, e eu estou em pé também. Nós podemos fazer diferença na nossa geração. Nós podemos ser uma bênção na nossa geração. Nós podemos influenciar outros homens com o evangelho. Essa geração que tem perdido esses homens aí para a droga, para o álcool, para a pornografia e para tanta nojeira que está acontecendo neste mundo. Eu e você podemos ser uma voz de Deus na nossa geração. Homens de hombridade, homens de valor, homens que não negociam o seu princípio, nem que seja lá na sua casa, lá no seu trabalho. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era funcionário público, e o meu patrão lá, o diretor, ele dizia para os outros, quando tocar o telefone, disse que eu não estou. E um dia tocou o telefone, e eu atendi, e ele disse, não estou. E eu disse, ele está aqui. Ele está aqui. Agora, se ele quer conversar contigo ou não, não sei, mas ele está aqui. Olha só, uma ciladinha do diabo para a gente mentir, aquela mentirinha. Não existe mentirinha, irmão. Você que é pai aqui, sacerdote do lar, seja uma bênção para sua esposa, seja uma bênção para o seu filho, seja uma bênção na sua redondeza, seja um homem de Deus.